Os irmãos podem abrir as suas Bíblias no texto que foi lido, o texto de Mateus capítulo 5, capítulo 6. Mateus capítulo 6. Nós vamos continuar a nossa série de exposições sobre o tema o caráter cristão, identificando e desenvolvendo os ensinamentos do Senhor no Sermão da Montanha, na exposição da fome e da sede dos filhos do reino, como características singulares, particulares da nova criatura em Cristo Jesus. Essa é a mensagem de número 10, e nós ainda estamos naquela porção central do Sermão da Montanha, que vai do versículo 17 do capítulo 5 e vai até o versículo 12 do capítulo 7, onde as bem-aventuranças, que formam a síntese do que é o cristão, são particularizadas em dois aspectos, né? Diante dos homens e diante de Deus. O Senhor Jesus aqui, nessa porção, ele continua desenvolvendo quais são as expectativas referentes aos filhos do reino. O Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo, tem expectativas ao olhar para os seus filhos, ao olhar para os seus súditos. O que ele está fazendo aqui dando exemplos, dando ilustrações de quais são as expectativas dos filhos do reino, colocando os filhos do reino em contraste com o maior padrão de moralidade da sua época, que eram os mestres da lei, que eram os fariseus. Não existia outro padrão superior a eles de moralidade, de ética, de conservadorismo e de percepção e ensino da palavra de Deus, a não ser os fariseus. Então o Senhor está contrastando aqui justamente os filhos do reino e a forma como eles devem viver, a forma como eles devem conceber a nova vida que eles receberam, olhando para esse novo reino à luz daquele padrão de moralidade que eram os fariseus. No versículo 20 do capítulo 5, o Senhor continua desenvolvendo a justiça, apontando para esse versículo aí. Eles devem superabundar, eles devem exceder e muito a justiça desse padrão de moralidade do seu tempo, que é a justiça dos escribas e dos fariseus. A expectativa que há dos céus, do novo reino para os seus filhos, para os seus súditos, é justamente exceder em muito as expectativas aí que são observadas nos fariseus e nos escribas. E a partir dessa advertência do versículo 20 do capítulo 5, o Senhor ele passa a oferecer então alguns exemplos e algumas ilustrações, muitas vezes usando metáforas de uma linguagem muito exagerada para enfatizar o que é requerido dos filhos do reino. Ele passa a oferecer essas ilustrações, deixando bem evidente que aquilo que eles fazem e aquilo que eles entendem moldará as suas vidas. Então, o ponto é que a vida do reino ela é desenvolvida em dois aspectos, diante dos homens e diante de Deus. Nós finalizamos a nossa exposição do aspecto mais relacional, de um para com os outros, diante dos homens, que vai do versículo 21 ao versículo 48. Como nós amamos o próximo, como nós desenvolvemos a nossa espiritualidade nos mais diversos tipos de relacionamentos, seja os relacionamentos que nós consideramos um pouco mais distantes, mas também os relacionamentos mais íntimos, como é o relacionamento pactual do homem para com o homem, o homem e mulher, e também tendo Deus como testemunha. Agora, o Senhor Jesus, continuando o seu ensino, observando a advertência maior do versículo 20 do capítulo 5, ele mostra agora como exceder a justiça dos escribas e fariseus, tendo como perspectiva o relacionamento
deles com o próprio Deus. Mas para não ficar parecendo que é algo muito relativo e um tipo de espiritualidade que não toca a nossa prática, o nosso dia a dia, então ele mostra como nós vivemos essa justiça diante de Deus na piedade, tendo como referência a piedade judaica. E aí ele vai citar alguns padrões de piedade aqui. Portanto, o que o Senhor Jesus faz aqui é citar fazer referência a três ilustrações, 3 exemplos, 3 aspectos de como nós devemos viver diante de Deus. E agora ter como objetivo, ou tendo como perspectiva, o nosso anonimato, né? Os filhos do reino, eles vivem de forma anônima diante dos homens, mas aparente diante de Deus. Versículo 1, versículo 4, nós vemos o anonimato na misericórdia, do versículo 5 ao versículo 15, o anonimato na oração, o versículo 16 até o versículo 21, o anonimato na consagração. O Senhor Jesus aqui, ele explica como esse versículo 20 do capítulo 5, ele alcança outro prisma, outra realidade. Então, embora nós tenhamos que praticar nossa justiça diante dos homens, foi justamente os exemplos que ele acabou de dar, até o versículo 48 do capítulo 5, até acabar o capítulo 5, nós praticamos a nossa justiça diante dos homens, mas mesmo que nós exerçamos a nossa justiça diante dos homens, deve acontecer algo em secreto, deve existir uma realidade secreta diante da qual nós praticamos. O Senhor não está nos mandando sair da sociedade, não está nos mandando destruir todos os nossos relacionamentos e ficarmos reclusos nos nossos lares, ou em mosteiros, ou em seminários, mas ele observa que existe uma realidade secreta diante da qual, ou por meio da qual, ou na qual nós devemos exercer a nossa justiça. Que realidade é essa? O Senhor Jesus aqui, ele passa a explicar, enfatizando como essas práticas, mesmo sendo executadas, tendo como objeto secundário os homens, existe um objeto primário, que é Deus. Viver diante de Deus, portanto, que foi um termo cunhado, corandeu, viver diante de Deus, portanto, é viver não buscando notoriedade para si, mas atribuindo o propósito da nossa justiça a Deus somente. Então é isso que o Senhor desenvolve a partir daqui. E aí a pergunta então é: como exercer essa justiça que Deus vê, embora nós exerçamos diante dos homens, ou exerçamos tendo como objetivo aí alcançar a glória de Deus, exercendo essa justiça diante dos homens? Mas como então nós alcançamos essa exortação do Senhor Jesus Cristo? Vivendo ela diante de Deus e não à luz dos homens. Essa pergunta, meus irmãos, como exercer a justiça que Deus vê, é o que o Senhor nos condiciona a fazer aqui, justamente para explicar o capítulo 6. A base de toda a advertência é o versículo 1 do capítulo 6, quando ele diz: guardai-vos de exercer vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles, de outra sorte não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Por isso, o versículo 1 até o versículo 21 do capítulo 6, ele forma uma unidade, porque os exemplos que ele dá, ou as áreas de piedade que ele coloca para ilustrar como nós devemos observar o versículo 1, ele forma uma unidade só. Então nós poderíamos, por exemplo, fazer um sermão só, do versículo 1 até o versículo 21, mas nós iríamos passar por detalhes muito importantes para nosso aprendizado. Então nós vamos considerar temas menores, como eu descrevi para os irmãos, né? O que perpassa todos esses temas
é a necessidade de um tipo de anonimato, a necessidade de um tipo de justiça com um propósito oculto, mas ela deve ser exposta diante do mundo a qual nós vivemos, mas existe uma necessidade de um tipo de oculto, de segredo, de anonimato aqui. Então nós vamos observar essas três realidades: o anonimato na misericórdia, o anonimato na oração e o anonimato na consagração. Essa, meus irmãos, essas três áreas que o Senhor cita aqui, é a base da piedade judaica. O Senhor não tira do nada essas três áreas do exercício da piedade. O Senhor faz referência às três principais áreas, os três principais atos de piedade da religiosidade judaica: a esmola, a oração e o jejum, que ao invés de serem abolidas pelos filhos do reino, e o Senhor Jesus não manda abolir, eles devem continuar observando, mas agora com um objetivo mais correto, um objetivo consciente, da forma correta. E a estrutura que o Senhor coloca nas suas advertências segue o mesmo padrão. Primeiro o Senhor dá uma advertência de como nós não devemos observar esse ato de piedade. Então, o primeiro ponto é uma proposição negativa. O segundo, o Senhor dá a garantia de que, se a advertência que Ele deu não for observada, eles receberão o que eles querem, mas também eles só receberão isso, que é a notoriedade diante dos homens. Vocês receberão, mas isso é tudo que vocês receberão: os aplausos e os louvores dos homens. E por último, o Senhor dá a instrução de como nós devemos observar esses atos de piedade, que é em segredo, que é em secreto, na certeza de que o Pai vê e, vendo, o recompensará. E aí nós precisamos entender duas grandes coisas aqui. Primeiro, essa realidade do que é secreto, e depois o que é essa recompensa, né? Qual é o ponto aqui, meus irmãos? Essas advertências, elas apontam para um perigo. O perigo de considerar a busca e os louvores dos outros ao invés de agradar a Deus. O perigo de desejar o aplauso e não o louvor a Deus. Esse é o grande perigo que perpassa esses ensinos do Senhor aqui, que também está diante de nós, na prática da nossa piedade. Por isso o Senhor Jesus, ele passa a ensinar os seus discípulos, né? Como eu falei para os irmãos, que tinham os fariseus como o maior padrão, não somente de religiosidade, mas de moralidade do seu tempo, e eles apontando para esse padrão deficiente, é o que o Senhor observa, eles deveriam então praticar da forma correta. O ponto aqui seria o propósito. Propósito. Qual o objetivo de praticar esses atos de piedade? Qual é o propósito final ou o propósito primário de praticar esses atos de piedade? Se vocês observarem, meus irmãos, nós vamos ver que esse ato, essa necessidade de praticar esses atos de piedade em anonimato, ela perpassa todo o ensino do Senhor Jesus aqui, até o versículo 18, que é a instrução dele final, quando existe aquela seção que ele fala do jejum. Então nós vemos isso na porção que ele fala da misericórdia, que é o exercício da justiça. Aqui, justiça tem esse tom de exercer a misericórdia, a prática da oração e a prática do jejum. Tudo isso tem uma característica de ser feita em anonimato, observando o aplauso que é requerido, mas a exposição que deve ser feita diante dos homens, mas tendo como propósito a exaltação de Deus. Por isso que o nosso primeiro ponto vai observar esse primeiro ato de misericórdia, que é o anonimato dos filhos do reino, ou o anonimato na misericórdia que é requerida dos filhos do reino. Nós vamos ver 3 pontos. Versículo 1, aquilo que vai ser observado
na exposição das outras porções, tanto em relação à oração quanto em relação ao jejum, que dá a ideia de consagração, né? É uma experiência que tem do indivíduo em relação a Deus. O anonimato dos filhos do rei, no versículo 1, a misericórdia idólatra, versículo 2, e a adoração em misericórdia, do versículo 3 e o versículo 4. Primeiro ponto, então, o anonimato dos filhos do reino, versículo 1 do capítulo 6. E essa advertência, ela dá suporte, ela serve de base para todas as demais instruções do Senhor Jesus Cristo até o versículo 21. Diz assim, começa com, evidentemente, um mandamento, né? Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvistos por eles, doutra sorte. Esse doutra sorte aqui, apesar de nós não conseguirmos visualizar a ênfase aqui, mas a ideia de uma ênfase que o Senhor quer dar, a ideia de que, dessa forma, sendo exercida somente para que os homens sejam vistos, vocês não terão a recompensa, né, que é o galardão. Essa mesma palavra vai ser traduzida no decorrer dos demais versículos como recompensa, mas é o mesmo termo usado aqui como galardão, junto ao vosso Pai. Então, nós precisamos de uma nota de esclarecimento aqui. No versículo 16, se vocês olharem aí do capítulo 5, nós somos exortados para que nossa justiça brilhe diante dos homens. E agora o Senhor Jesus aqui está mandando que a nossa justiça não brilhe. Então, parece aí um ponto de contradição. Então, quando o Senhor Jesus fala no versículo 6, para que a nossa justiça brilhe diante dos homens, o Senhor Jesus aqui está combatendo um pecado da omissão. Evidentemente, o propósito ali deve ser a glória do Senhor. Se a nossa justiça não brilhar diante dos homens, o Senhor não será glorificado. Então, existem pecados diferentes que são combatidos. Se no versículo 16 é combatido o pecado da omissão, nesses versículos que o Senhor expõe aqui, é combatido o pecado da exibição, certo? Então, no versículo 16, a advertência de respeito à omissão, que não faz Deus ser glorificado, porque nós somos os meios, os agentes por meio dos quais a glória de Deus será vista e será tributado glória a Ele. Agora, a partir dessa porção, o Senhor Jesus trata do exibicionismo, a ênfase de ser visto pelos homens, o propósito é roubar a glória de Deus, a glória que deve ser dada ao Pai Celestial. Quando o Senhor nos exorta aqui a nós nos guardarmos de exercer a nossa justiça diante dos homens, Ele continua desenvolvendo aquele conceito de justiça do versículo 20. O termo justiça aqui, ele faz referência ao mesmo significado, a ideia de viver de forma justa diante de Deus. Agora o Senhor Jesus, ele enfatiza as motivações para uma vida justa. Então, é o mesmo tom de justiça aqui, não é um tom diferente. Alguns consideram que a justiça que era observada no capítulo 5 é a justiça moral, no capítulo 6 é a justiça religiosa, é a justiça espiritual, mas não há necessidade de observar um significado diferente do que significa justiça, né? O Senhor observa a mesma justiça, o Senhor observa aqui. O ponto é que o Senhor coloca uma ênfase diferente aqui. Esses atos de justiça, eles são descritos em 3 níveis. Se você observar o que nós veremos hoje, o exercer a misericórdia, ele tem como ênfase a nossa relação para com o próximo. Porque a misericórdia aqui, ela é exemplificada no ato de dar esmolas, de ajudar o necessitado. Então, essa é a justiça descrita aqui. Então, esses atos de justiça são descritos em 3 níveis, em relação ao próximo, em relação a Deus e em relação a si mesmo. Em relação ao próximo, exercer a misericórdia. Em relação a Deus, o ato da oração. E em relação a si mesmo, o jejum como meio de consagração. Então, o que o Senhor quer mostrar aqui é que, independente da forma como nós vivenciamos e quais os aspectos que nós vivenciamos,
a nossa religião, a nossa fé, a nossa espiritualidade, todas elas devem ser vivenciadas tendo como propósito final o testemunho de Deus somente. Nós fazemos apenas diante de Deus, por mais que sejam vistos pelos homens, mas o propósito do nosso coração, a motivação sobre a qual se sustenta essas ações, é a motivação de glorificar o Pai, de exaltar o Pai. E tudo isso deve ser vivido consciente de que Deus é a testemunha que tudo vê. Meus irmãos, talvez um plano de fundo assim que sustenta todos esses versículos é o Salmo de número 139, né? De que não há uma forma de nós nos escondermos sem que Deus veja. Não há palavra que pode ser ocultada no nosso coração sem que Deus a conheça. Não há motivação alguma do nosso coração sem que Deus a conheça. Esse é o grande ponto aqui. Por quê, meus irmãos? Porque esse detalhe é importante. Porque nós não podemos dizer que os fariseus eles não viviam uma vida justa. Como eu mencionei para os irmãos, não existia padrão maior de moralidade daquele tempo, de justiça daquele tempo, do que os fariseus. Eles realmente praticavam esses atos de justiça. Eles realmente viviam vida justa. O padrão aqui, ele é elevado de forma ainda maior, apontando, na verdade, o verdadeiro ato de justiça, que é aquele revelado pelo próprio Rei da Justiça, pelo próprio Rei do Reino, pelo próprio Rei da Glória. Ou seja, nós estamos sendo ensinados aqui que é possível viver a justiça de forma a prostituí-la, embora ela seja experimentada, ela seja vivenciada. Isso quer dizer que a justiça, cuja finalidade é que os homens a vejam e nos louvem, por decorrência disso, Deus não recebe a glória, Deus não recebe como ato de adoração, Deus não recebe como ato de devoção, ela conseguirá alcançar o próximo, mas não chegará como louvor a Deus. Porque os fariseus, eles dedicavam tempo em oração, eles dedicavam tempo no jejum, eles realmente davam esmola. Isso era até a própria literatura rabínica, que era a literatura que instruía os fariseus, que era a explicação da lei de Deus, colocando de forma mais factual aquela lei, ilustrando como eles deveriam observar aquelas leis. A própria literatura incentivava os fariseus a praticarem os atos de misericórdia, os atos de justiça, mas repudiava a forma como era feito se o objetivo fosse ser reconhecido pelos homens. Então, qual é o ponto aqui, meus irmãos? Qual é o ponto? Porque o Senhor Jesus nos manda nos guardar de exercer a justiça diante dos homens? Bom, primeiro de tudo, isso quer dizer que a justiça ela precisa ser exercida diante dos homens. Nós devemos apenas manter prontidão. Esse é o significado aqui desse termo que inicia a exortação do Senhor. Guardai-vos, a ideia de uma contínua atenção ao exercer a justiça. Nós não devemos ficar sem exercer a justiça. A justiça aqui é descrita nesses níveis, né? Nesse primeiro momento aqui é esse ato de misericórdia. É a justiça como misericórdia. A injustiça cuja finalidade é o próximo. O próximo aqui é o necessitado, é aquele que realmente precisa de ajuda. Mas quando nós exercemos essa justiça, nós temos que estar num estado de prontidão. Não somente para considerar como os outros estão vendo, mas qual é a motivação do nosso coração a praticá-la, ao executá-la, né? Esse exercer a justiça aqui diante dos homens, exercer a justiça cuja a testemunha final é os homens e não Deus.
Nós exercemos a justiça tendo o próximo como objetivo, como objeto da nossa justiça, mas entendendo que a testemunha que vê o nosso ato é o próprio Deus. Por que isso, meus irmãos? Porque manifestar atos de piedade, atos de misericórdia, aqui sendo descritos como atos de notoriedade espiritual diante dos homens, é algo perigoso. Nós devemos sondar o nosso coração, porque nós podemos mascarar de inúmeras formas o propósito pelo qual nós estamos exercendo esses atos. Nós podemos enganar as pessoas ao nosso redor, nós podemos camuflar a nossa hipocrisia de todas as formas, nós podemos até fazer nas ocultas, mas de alguma forma conseguir algum tipo de notoriedade, algum tipo de testemunha, algum tipo de holofotes para que vejam a nós. O ponto aqui não é o exercício da justiça, é a finalidade para a qual ela é exercida. E esse é o destaque aqui. Como os fariseus faziam? É a forma como o Senhor exorta aqui. Eles faziam a fim de serem vistos pelos homens. O ponto deles, meus irmãos, não era ter Deus como testemunha. Na verdade, a hipocrisia deles aqui é revelada pelo Senhor Jesus, mas não era considerada por eles mesmos. A notoriedade que eles tinham, as prerrogativas de sucesso que eles tinham, de padrão de moralidade que eles tinham, não era denunciada por eles mesmos. Quem está denunciando aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo. Isso já mostra uma realidade do coração. A realidade de consciência, a realidade de convicção. O Senhor Jesus, ele denunciou essa característica dos fariseus em inúmeras formas. Em João, capítulo 5, versículo 44, ele diz o seguinte: como podeis crer, vós, os que aceitais a glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do único Deus? O próprio João, no capítulo 12, versículo 43, ele diz o seguinte: porque amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus, tendo como alvo de exortação os fariseus. Então, esse era o propósito do coração deles. Mas o único a denunciar essa motivação do coração foi o Senhor Jesus Cristo. Claro que o precursor, aquele que veio antes, foi o João Batista, mas ele veio para anunciar o Cristo que viria. Mas é o Senhor Jesus Cristo que expõe ali, de forma mais substancial, de forma mais extensa, a hipocrisia deles. Então, isso é perigoso porque a concepção que eles tinham em executar essa justiça, a consciência que eles tinham do coração deles em exercer essa justiça, não era que era um ato de hipocrisia, mas eles faziam realmente conscientes de que a notoriedade que eles estavam buscando não eliminava a glória que deveria ser dada a Deus, o louvor que deveria ser dado a Deus. Isso quer dizer que eles faziam isso e eram zelosos ao fazer isso, mas eles faziam compreendendo que, independente de receber a notoriedade dos homens, também eles estavam tributando glória e louvor a Deus. Por isso é valioso aqui esse ensino do anonimato. Nós devemos nos guardar não somente para que as pessoas não nos aplaudam, mas nós devemos nos guardar para nós observarmos o nosso próprio coração a exercer a justiça. Por isso, essa advertência do Senhor aqui: guardai-vos de exercer a justiça, e ele vai deixar isso muito claro quando ele diz que nós não devemos deixar a mão esquerda ver o que a direita faz. Então é algo muito mais particular, não é somente algo que acontece diante dos homens e que os homens tributam algo a nós, mas é algo que nós mesmos consideramos. E aí, meus irmãos, existe uma pedagogia no anonimato. Existe um ensino muito precioso no secreto, no oculto, no anonimato, que muitas vezes nós não valorizamos. Não importa quantas testemunhas nós tenhamos. Se Deus
não for a testemunha maior, não for a testemunha principal, não for o objetivo final, isso não durará. A notoriedade não durará, o sucesso não durará, o louvor não durará, porque nós não temos como objetivo o Cristo, aquele que é eterno, aquele que merece o verdadeiro louvor, merece a verdadeira oração, merece o verdadeiro aplauso, merece a verdadeira glória. Tudo que nós recebemos murchará, tudo que nós recebemos findará, nós não conseguiremos experimentar isso por muito tempo. Isso nos diz, meus irmãos, muito pela forma como o Senhor Jesus ele termina aí o versículo de número 1, quando ele diz, não tereis galardão. Observe que ele está falando não no tempo futuro, né? Ele está apontando para uma realidade futura, não. Ele está apontando para uma realidade presente. Não tereis galardão, que é o mesmo de recompensa aqui, junto ao Pai. E aqui nós percebemos o valor da disciplina do autoesquecimento, do esvaziamento de nós mesmos. Não é o ego que precisa ser inflado, inflamado, mas é o Senhor Jesus que precisa aparecer por meio de nós, e ele só vai aparecer por meio de nós se ele crescer dentro de nós. E aí nós precisamos do anonimato, nós precisamos do oculto, nós precisamos do secreto, para nós podermos expressar a verdadeira espiritualidade em comunidade, em sociedade, diante das pessoas. Então, a verdadeira espiritualidade, meus irmãos, que nós vivenciamos, ela é expressada, ela é experimentada em primeiro lugar no escondido do nosso quarto, nas nossas orações particulares, no nosso tempo de devoção, no nosso tempo de solitude, de devocional ao Senhor, onde nós experimentamos a verdadeira intimidade com o Senhor. E é isso que nos solidifica para nós como nós expressaremos essa espiritualidade diante das pessoas. E isso não quer dizer que ao nós recebermos os aplausos dos homens, isso não significará nada para nós. Esse não é o ponto aqui, mas essa deveria ser uma ênfase, ou deveria ser uma advertência de que nós estamos no caminho errado aqui, né? Hoje isso é muito diferente. Acontece a mesma coisa hoje do que acontecia com os fariseus, né? Por exemplo, hoje, essas grandes personalidades que têm muita notoriedade, que têm muito sucesso, tanto sucesso financeiro como a fama mesmo, seja em redes sociais, seja na igreja como um todo, para eles a concepção que eles têm é de que esse é um distintivo de aceitação de Deus. Eu me lembro, conheci algumas pessoas que saíram do meio pentecostal e conheceram a fé reformada e eles contavam um testemunho deles, né? Eles tinham como um padrão a ser alcançado esses grandes pregadores de muita notoriedade. Eles queriam vestir as mesmas roupas, comprar as mesmas roupas. Eu me lembro, foi até engraçado, que existia um tipo de sapato que era muito caro, era um sapato que era meio branco com preto, né, bem brilhoso, e esse sapato, ele só era usado por pregadores cujo cachê era de 20 mil reais por pregação, tinha um cachê. Então, o objetivo deles não era condenar a venda do evangelho. O objetivo deles, o desejo que eles tinham no coração, não era de denunciar a forma como o evangelho estava sendo mercadejado, o evangelho estava sendo vendido. Não. Eles tinham aquele padrão elevado, vivenciado por esses pregadores, de riqueza, né, de imagem mesmo, de vestimenta, de prosperidade em todos os níveis, né, seja de sucesso, seja financeiro, material, todos os níveis. Eles tinham como um resultado da bênção de Deus na vida desses homens. E é isso que acontece hoje também nos nossos dias. Muitos identificam isso
como resultado da bênção de Deus. Então, se eu entendo assim, no meu coração eu não estou agredindo a Deus. Deus está sendo louvado por aquilo que eu faço. O fato de receber notoriedade, receber bens, é só a recompensa de Deus. É a forma de Deus mostrar que eu estou no caminho correto. Não estou dizendo que é pecado os pregadores do Evangelho, os pastores, serem prósperos financeiramente, serem bem, ter uma boa estrutura financeira, material. Não é esse o ponto que eu estou dizendo, né? Eu estou mostrando outro nicho de pregadores, outro nicho de pastores aí. Se vocês observarem, meus irmãos, existe essa ênfase no anonimato aí. Em cada porção ele aparece 2 vezes. No versículo 4 aparece 2 vezes, o em secreto. No versículo 6 aparece 2 vezes. E o versículo 18 aparece 2 vezes. Talvez para não ficar repetitivo, eu não vou repetir essa necessidade do anonimato na experiência espiritual dos filhos do reino. Mas essa é a ênfase que passa durante todos esses atos de misericórdia, esses atos de justiça, em relação ao próximo, em relação a Deus e em relação a si mesmo. Então, o anonimato ele nos ensina. O escuro do nosso quarto nos ensina. Os holofotes desligados, ele nos ensina muito. O ponto é, talvez, nós pararmos um pouquinho e aprendermos um pouco da pedagogia. Eu acho que aquele livro, eu já citei para os irmãos várias e várias vezes, né? Memórias de um Pastor Comum, do D.A. Carson. É interessante que ele já inicia o livro dele, e isso ele deixa claro durante todo o livro, e ele conclui também assim, de que a Igreja do Senhor avança através de pessoas comuns. Através de pessoas das quais nós nunca ouviremos falar, nunca ouviremos os seus testemunhos. Pessoas que nunca escreverão livros, pessoas que nunca pregarão em grandes conferências, pessoas que o mundo não vai conhecer. Mas é por meio dessas pessoas que a Igreja do Senhor avança, e com a Igreja do Senhor, o reino do Senhor Jesus Cristo. É por meio dessas pessoas. Quando nós buscamos os holofotes, quando nós buscamos notoriedade, aí nós nos desviamos. Aí nós queremos o trono do rei e nós não queremos servir ao rei. É aí que o versículo 2, ele se encaixa. O exercício da misericórdia como um ato de idolatria. E evidente aqui, meus irmãos, a idolatria é a idolatria do eu mesmo. É a idolatria do ego. E esse é o primeiro exemplo da justiça que o Senhor Deus dá. Misericórdia, dar esmolas. O segundo exemplo, a oração. O terceiro exemplo, o Senhor dá o exemplo do jejum como um ato de consagração. Então vamos ver o versículo 2. Ele diz o seguinte: quando aqui já deixa claro que nós devemos fazer, não é? Não é se, né? Então já deixa claro que nós devemos fazer. O pressuposto é que nós fazemos. Não é nem que nós devemos fazer, é que nós fazemos isso, né? Nós damos esmolas, nós oramos e nós jejuamos. Então já existe o pressuposto aqui claro do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque nós não faremos algo menor do que os fariseus, né? Os filhos do reino, eles não farão algo inferior ao que os fariseus fazem. Então é evidente que nós faremos. Quando o portanto aqui, esse pois aqui, esse portanto, ele é o único que aparece em todos esses exemplos. Então, quando ele diz que nós devemos nos guardar de exercer a justiça diante dos homens, a justiça a fim de recebermos aplausos dos homens, ele conclui mostrando como nós devemos exercer, como nós não devemos fazer e também como nós devemos fazer. Então, esse portanto fala da misericórdia, portanto em relação à oração e portanto em relação ao jejum. Ou seja, eles praticam isso, mas eles não fazem com o propósito correto. Portanto, vocês farão com o propósito correto. Mas primeiro ele dá uma ênfase negativa aqui, né, para mostrarmos como nós não devemos fazer, né? Portanto, poderia vir antes, pois quando deres esmolas, que vocês evidentemente fazem, né, não toques trombeta diante de ti. Aqui, meus irmãos,
muito provavelmente, aqui é uma metáfora que o Senhor está usando para mostrar que nós estamos buscando notoriedade, né? Então, existem muitas discussões se existiam realmente trombetas ali que eram tocadas, e todas as vezes que essas trombetas eram tocadas no templo ali, ou então nas sinagogas, as esmolas eram dadas, né? Mas mais provável aqui que o Senhor esteja usando de metáfora e a linguagem bem exagerada para mostrar que o que eles estavam fazendo era que quando iam exercer a misericórdia, que era algo comum da prática da religião judaica, o exercício da religião, eles transformavam num grande ato de notoriedade que sobrepujava a própria misericórdia que estava sendo exercida ali. Então, ao exercer a misericórdia, na verdade, o foco deles não era a misericórdia, mas era a si mesmos. Eles queriam, de alguma forma, serem notados, serem percebidos. E aí não há a necessidade de considerar que existe a medição de esforços aqui, né? Apesar deles não chegarem a alto nível. Por exemplo, quando o próprio Senhor Jesus repreende eles, porque eles não ajudavam sequer os seus pais por causa dos seus votos hipócritas, como se fosse destinando as suas riquezas, as suas posses para o próprio templo, né? Então, quando, pois, deres esmolas, não toques trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados. E aqui, o Senhor Jesus já os chamou de hipócrita, mas agora o Senhor também implicitamente está chamando eles de ladrões da glória. Eles fazem com o objetivo de serem glorificados, então eles roubam a glória que deve ser dada a Deus, né? Glorificado pelos homens. Em verdade vos digo, né? E aqui, esse em verdade vos digo, é uma sentença que vai introduzir aquilo que parece ganho, mas na verdade é o juízo. Porque o Senhor Jesus, ele diz assim, o que vocês querem, vocês receberão. Mas esse será um ato de juízo, porque é somente isso que vocês receberão. Lembra das pessoas que hoje frequentam essas igrejas da prosperidade, essas igrejas neopentecostais. O próprio ato deles sentirem satisfação nessas igrejas já é o próprio juízo de Deus para eles. É isso que eles querem, não é? Eles querem dinheiro, eles querem prosperidade, eles querem progresso material, pois isso eles terão. Mas eles não terão a mim, diz o Senhor. Eles só terão isso. Eles deverão se contentar com isso. E qual é o grande problema? Eles se contentam com isso. Eles se satisfazem com isso. Por isso que é um aspecto distintivo. Não há possibilidade dos filhos do reino se contentarem com isso, se satisfazerem com isso. Somente aqueles cujo coração ainda é morto, eles se contentam com isso. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. São os aplausos, notoriedade, a glória. Essa é a recompensa. Se isso é o suficiente, essa é a recompensa. E essa é a grande maldade da idolatria do ego. É isso que nós vemos aqui. Percebe, meus irmãos? Eles davam esmolas para aqueles que realmente precisavam, para necessitados. Então, eles usavam a necessidade do outro como palco para encenação de uma espiritualidade, de uma fé cuja finalidade era receber glória para si mesmo. A própria literatura judaica condenava isso, mas isso foi observado aos poucos como uma prática comum diante deles. Eles buscavam a glória própria, eles transformavam a necessidade do outro como um palco para a encenação do seu ego, ou seja, aquilo que era o exercício mais básico, como eu fiz referência, da expressão de fé, dar esmolas, orar, jejuar, os aspectos mais básicos, até mesmo da nossa experiência religiosa como cristãos.
eles transformavam como um grande ato de notoriedade, um ato público de notoriedade, para que todos pudessem ver e todos pudessem aplaudi-los como destacados em sua religião e em sua moralidade. E existe um ponto importante aqui para a gente observar, meus irmãos. O Senhor Jesus, ele está tratando aqui um tipo muito, muito específico de hipocrisia aqui. Não é que eles, por exemplo, estavam fazendo algo bom diante dos outros, de forma visível, mas depois, em secreto, nas ocultas, eles, por exemplo, tomavam o dinheiro de volta. Eles davam o dinheiro diante dos homens e depois, quando via a pessoa, tomavam o dinheiro de volta. O ponto aqui é que eles estão realmente fazendo algo bom. Dar esmolas é algo bom. Realmente eles fazem isso. Mas eles fazem sem a completude de coração. Lembra lá o versículo 48 do capítulo 5. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Esse é o ponto. Nós estamos buscando isso. Nós caminhamos aqui em busca dessa completude, dessa integridade, dessa plenitude, que é a completa destruição, ou destruição não, mas é a completa correção da corrupção. É isso que nós buscamos. Nós vivemos a nossa vida nos despindo do velho homem, nos vestindo de Cristo, preenchendo as lacunas que ainda existem por causa do pecado. Então nós estamos corrigindo, a nossa caminhada é uma caminhada de correção da corrupção. Então, teleios aqui, a palavra para perfeito, é a ideia, não é a ideia de não ter pecado, mas de ser completo, de ser um círculo perfeito, sem buracos, sem lacunas, sem brechas. E eles faziam isso sem essa completude do coração deles. O coração deles era completamente corruptos, cheios de brechas, cheios de buracos, cheios de corrupção, cheios de defeitos. Ao fazerem aquilo que é bom, eles não faziam com bom propósito. O bom propósito aqui era justamente tributar honra, glória a Deus. Eles não faziam de todo o coração. Eles faziam para eles mesmos. Até mesmo porque as inclinações do coração deles não alcançavam essa realidade. Eles realmente faziam coisas justas, eles realmente viviam vidas justas, eles não eram uma farsa, eles não eram uma mentira, mas eles não estavam vivenciando essa vida justa ao nível do coração pleno, de um coração completo. A bondade deles, a justiça deles não alcançava o coração, apenas o exterior. Eles viviam essa justiça de forma exterior, mas não era a realidade de uma fé experimentada interiormente. Era para os homens, não era para Deus. Eles realmente praticavam a justiça. Eles eram, por exemplo, os conservadores do seu tempo, mas os seus corações estavam distantes de Deus, longe de Deus, e eles então viviam e exerciam essa fé, na verdade, para eles mesmos. Ao exercer misericórdia, eles estavam tendo eles mesmos como foco. Ao praticarem uma das expressões mais íntimas de devoção, que é a oração, eles estavam tendo eles mesmos como foco. Ao praticarem algo que deveria ser experimentado no mais absoluto anonimato, que era o jejum, eles faziam isso para alimentar o seu próprio ego. Então, naquele ato da mortificação da carne, quando o corpo não é alimentado, eles faziam de tal forma que o ego estava sendo alimentado. Então, qual é o pior ponto aqui? Qual é o pior disso tudo? É que eles realmente, como eu falei para os irmãos, acreditavam que apenas o ato era suficiente para a aprovação e o louvor a Deus. Lembra lá da corrupção do povo de Deus na antiga aliança. Eles continuavam praticando os seus sacrifícios, eles continuavam experimentando os seus cultos a Deus, mas os seus corações não estavam lá. Os seus corações não amavam a Deus em fazer aquilo. A mecanicidade da religião se tornou prática
para a experiência de fé deles. Eles estavam fazendo, mas os seus corações estavam completamente distantes. E o que eles entendiam era que os efeitos colaterais disso era a aprovação de Deus e a notoriedade diante do povo, né? John Stott, que é um comentarista que já está com o Senhor, ele disse o seguinte: é possível transformar um ato de misericórdia em um ato de vaidade. É possível, meus irmãos, nós olharmos para a necessidade do próximo, a necessidade dos nossos irmãos e vermos essas necessidades como oportunidades de vaidade, de autogratificação, de aceitação, de notoriedade para nós mesmos. E parece que isso acontece em demasia hoje, meus irmãos. As trombetas são tocadas para que a hipocrisia seja exposta, embora aqueles que toquem essas trombetas não se identifiquem como hipócrita, né? Mas isso não é suficiente para nós. Os filhos do reino não conseguem fazer tais práticas. Nós podemos dar um deslize, nós podemos dar um tropeço ali, mas isso não nos satisfaz. É interessante como o Senhor Jesus categoriza esses, né, como hipócritas. O Senhor Jesus usa ali, ou pelo menos Mateus a escrever, ele usa um termo do grego clássico que era usado bem antes do Senhor Jesus Cristo para se referir aos oradores e aos atores, em que eles encenavam um papel, em que eles não viviam as suas vidas nos palcos, eles encenavam um papel. E esse foi o significado que se apossou desse termo aqui. O mundo, para eles, é um grande palco em que eles têm um papel a ser encenados. E existia uma prática, mesmo antes de Jesus Cristo, dos atores usarem máscaras. É por isso que o significado é o mesmo quando nós dizemos assim, nós precisamos tirar as máscaras. Isso quer dizer que nós estamos sendo hipócritas, estamos sendo atores da perspectiva grega antiga, porque os atores usavam máscaras para encenar um papel. Então o hipócrita acabou assimilando esse significado. Nós usamos uma máscara, olhamos para o mundo como um grande palco e nós exercemos um papel. E nós exercemos esse papel para que nós sejamos identificados como aquilo que nós gostaríamos de ser conhecido, embora nós não sejamos. Nós somos meros atores. O Senhor Jesus Cristo descreve isso de uma forma muito mais enfática quando ele chama esses hipócritas de sepulcros caiados. Enganam externamente, mas internamente são podres. E o Senhor vê. Isso não satisfaz os filhos do reino. Nós não conseguimos nos satisfazer nesse tipo de recompensa. Isso para nós não é recompensa. Isso para nós é recebido como um ato de juízo mesmo. É a advertência do Senhor, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. E aqui existe um ponto de atenção, como eu me referi aos irmãos. Aquilo que pode parecer ganho, num curto espaço de tempo, é na verdade a maior expressão de juízo. Quando nós nos satisfazemos com qualquer aspecto, qualquer fruto, qualquer alimento que esse mundo dá para nós, nós devemos receber esse ato de satisfação como uma expressão de juízo de Deus. Porque não existe nada nesse mundo que seja capaz de nos satisfazer. Não existe nada nesse mundo que pode matar a nossa fome, matar a nossa sede. Nós ansiamos por algo que vem de outro mundo, de outra realidade. E a linguagem que o Senhor Jesus usa aqui é de um ato consumado. Eles receberão completamente. Esse termo usado aqui, receberão, é um termo que era utilizado nos negócios, nas interações comerciais, de que eles receberam a totalidade daquilo que era devido a eles. Então, eles não receberão nenhum ato de misericórdia, de bondade,
da parte do Senhor. Eles receberão tudo aquilo que eles buscam, mas apenas isso. Isso não é suficiente para nós. Então, existe um nível em que o exercício da misericórdia, o exercício da justiça, é um ato de idolatria a nós mesmos. E isso vai em níveis ainda mais profundos, quando nós desprezamos a própria necessidade daquele que carece de ajuda, daquele que carece do básico, daquele que, sob o ato de humilhação, precisa do exercício da bondade, da justiça e da misericórdia. Mas nós olhamos esses e essas oportunidades como um ato de vaidade. O versículo 3 e 4, então, mostra como a misericórdia pode ser um ato de adoração. A adoração em misericórdia. E o ensino que segue, aqui ele destaca justamente isso. John Stott, mais uma vez, ele diz o seguinte: a dádiva cristã deve ser marcada pelo autossacrifício e pela abnegação. Nós vimos isso nos sermões anteriores. Não pela autogratificação. Olha o que o Senhor Jesus diz no versículo 3. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore. O ato de ignorar aqui, meus irmãos, é muito importante porque ele faz uma conexão muito direta com guardai-vos do versículo 1. Olha o nível que ele nos manda ignorar. A ideia de ignorar aqui é que nós temos o conhecimento de algo, mas nós não devemos dar atenção a esse conhecimento. Isso fica ainda mais enfático quando ele usa de metáfora aqui, uma figura de linguagem, para mostrar qual o nível da ignorância que nós devemos ter, não porque nós não conhecemos, mas é justamente por conhecermos que nós devemos ignorar. Por quê? Porque o pecado da vaidade é extremamente sorrateiro, meus irmãos. É muito escorregadio, é muito sagaz. O nível que ele mostra é extremamente exagerado para mostrar qual deve ser a nossa atenção em nos guardar no exercício da justiça. Praticando, mas nos guardando, quando ele diz: tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a mão direita. É evidente, no escrito original não tem a menção de mão aqui, né? Ignore a esquerda o que faz a direita. Mas é essa a expressão que ele quer passar mesmo aqui. Ele está mostrando aqui, está usando de ilustração aqui para mostrar algo que é impossível de ser experimentado por nós, né? Como uma mão faz uma coisa e a outra mão não tem a percepção de que a mão que fez algo. Né? Então o Senhor Jesus aqui ele está usando de exagero para mostrar a luta pelo esvaziamento do ego, pelo autoesquecimento. É uma luta que nós devemos ter. Nós não devemos sequer considerar no nosso próprio coração qualquer aspecto de notoriedade daquilo que nós fizemos. Esse é o grande ensino desse ponto. Nós, ao dar, nós devemos esquecer. Nós não devemos considerar as notoriedades que nós recebemos. Rapaz, o pastor sequer citou meu nome. Eu ajudei de uma forma que foi extremamente elevada para as posses que eu tenho. Mas ninguém mencionou nada. Ninguém me deu sequer um tapinha. Foi lido o relatório financeiro da igreja e a oferta que foi dada sequer foi mencionada. Foi feita a manutenção da igreja e aquilo que eu ofertei sequer foi mencionado. Que é isso? Eu estou falando comigo mesmo aqui. Eu não estou falando em voz alta. Essas são as reflexões que nós devemos ignorar da mão direita e da mão esquerda. Nós devemos guardar o nosso próprio coração no exercício da justiça, no ato de misericórdia. E a própria consciência de luta interior para o autoesvaziamento, para o autoesquecimento, para a mortificação do ego, é um ato de adoração. É o despir do velho homem e o se revestir de Cristo Jesus. Isso por quê, meus irmãos?
não é segredo para nenhum de nós, travar a luta com o ego é mortal. É aterrador, meus irmãos. Quando nós travamos luta com o ego, existem batalhas que muitas vezes até nós perdemos. Nós colocamos diante das nossas próprias reflexões a nossa sensatez bíblica, a nossa sabedoria bíblica, a nossa consciência bíblica. Mas o nosso ego é tão sagaz que mesmo assim nós saímos feridos dessa batalha. Nós perdemos para o nosso próprio eu, na luta que nós travamos no campo do nosso coração, nós perdemos. Existe uma luta ferrenha a ser travada. Por isso que nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Nós precisamos esquecer aquilo que nós fazemos, seja como atos de justiça, como atos de misericórdia aqui. John Stott, ele cita aqui algumas possibilidades. Ele diz o seguinte: há 3 possibilidades. Ou estamos querendo o louvor dos homens, ou preservamos o nosso anonimato, mas silenciosamente congratulamos-nos pelo que fizemos. Todos sabiam. Ninguém fez. Eu fui lá e fiz. Mas todos sabiam. Todos. Olha a sua mão direita sabendo o que a esquerda faz. Ou estamos apenas desejosos da aprovação do nosso Pai divino. Então, existe uma luta a ser travada interiormente, até mesmo pelos filhos do reino. Versículo 4. Para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Esse recompensará, ele está apontando para uma realidade futura, mas volta lá para o versículo 1, é uma experiência presente. Tereis a recompensa, né? Tereis o galardão no tempo presente. Essa recompensa aqui, meus irmãos, obviamente, a recompensa aqui, ela não é algo natural ao nosso modo de pensar. Não é algo como comumente nós pensamos, como uma moeda de troca. Eu gostei muito da descrição do C.S. Lewis. Ele disse o seguinte, ele observou o seguinte: quando se ama alguém, não se espera como recompensa o dinheiro daquela pessoa, por mais que ela seja rica, mas o casamento. Porque a recompensa natural do amor não é o dinheiro. Assim, não esperamos receber as dádivas de acordo com as atividades que fazemos, mas a própria atividade em sua mais elevada consumação é a própria recompensa, a satisfação além de nós mesmos. John Stott, ele diz o seguinte: provavelmente a única recompensa que o verdadeiro amor deseja quando dá ao necessitado é ver o alívio deste. Quando por meio de suas dádivas o faminto é alimentado, o nu é vestido, o doente é curado, o oprimido é libertado e o perdido é salvo. O amor que provocou essa dádiva, ela fica satisfeita. Então, esse nível de recompensa que o Senhor está descrevendo aqui, pode ser a própria satisfação em Deus do esvaziamento, do autossacrifício e da abnegação. É de encontrar a nossa realização em sermos feitos filhos do reino, filhos de Deus, nova criatura, exercendo aquilo que o Senhor Jesus Cristo exerceu, tendo nós como objeto da sua salvação. Talvez, meus irmãos, nesse contexto aqui, essa seja a recompensa que o Senhor fala. Evidentemente, isso rende frutos na eternidade. Evidentemente, isso rende glória ao Senhor. Para a gente concluir, então, considerando que o Senhor Jesus nos exorta aqui
especialmente em Mateus capítulo 5, versículo 16, e a advertência que o Senhor nos dá do capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4, nós podemos entender então um pouquinho do que é esse em secreto. Aqui ele se refere aqui, é o local adequado de onde deve estar o nosso coração. Ou seja, o nosso coração ele deve estar escondido do mundo, mas junto do Rei, oculto das inclinações do mundo e da carne, mas na presença de Deus. Ao exercermos a nossa justiça em secreto, faz referência ao local onde nós devemos guardar o nosso coração. Não é que a nossa justiça deve ser exposta. Não é que aquelas pessoas, o nosso próximo ou os nossos próprios irmãos, não vejam a nossa justiça. Mas é que o nosso coração deve estar guardado. O nosso coração deve estar escondido. O nosso coração deve estar em oculto, para que ele seja protegido. Guardai-vos em secreto, em secreto, em secreto. Essa é a ênfase, para que o nosso coração seja protegido da nossa própria carne, que ainda peca, que ainda é corrupta, que ainda não passou pela gloriosa transformação, para que nós sejamos incorruptíveis aqui. Embora esse ato de justiça seja esperado dos filhos do reino, o propósito pelo qual nós fazemos esse ato, ele não encontra satisfação nesse mundo, ele só encontra satisfação junto ao Pai, de quem nós receberemos a nossa recompensa, a nossa plena satisfação. Então, meu irmão, ao exercer o seu ato de justiça, ajudando o necessitado, ajudando ao próximo, ajudando a quem precisa, guarde o seu coração, proteja o seu coração, para que ele ignore aquilo que você sabe que vai lhe dar vaidade, que vai inflar o seu ego, que vai afagar o seu orgulho. Deixe o seu coração em secreto, deixe o seu coração em segredo, guarde ele das artimanhas de Satanás, desse mundo mau e da nossa própria carne. Vamos orar? Nosso Deus misericordioso, nós vivemos num campo de batalha com tantas armadilhas, Senhor, com tantas minas, com tantos buracos, prontos para sermos abatidos, ó Deus. Não bastasse isso, ó Deus, nós lutamos contra a nossa própria carne. Ajuda-nos, ó Senhor, para que nós, dia após dia, saiamos vitoriosos, entregando todas as nossas forças, todas as nossas lutas a Ti, ó Deus, ciente de que é o Senhor que combate as nossas batalhas por meio do Teu Santo Espírito, ó Deus. Ajuda-nos no exercício daquilo que é esperado de nós. Os nossos atos de misericórdia, não como um instrumento de idolatria, mas como atos de adoração ao Senhor, Deus. Dá-nos consciência do que nós fazemos, sabedoria, e que nós tenhamos, ó Deus, força e vigor para que nós possamos guardar o nosso coração de nós mesmos, ó Deus. Para que Cristo Jesus seja exaltado sobre tudo. Amém.